Olá, pessoal, tudo bem? Bom, professor Roberto aqui novamente, e agora vamos para a nossa aula 3, termologia e dilatação. Tá? Então vamos para mais alguns exercícios, aquele mesmo processo, eu separei alguns exercícios aqui da lista que vocês têm, vamos dividir em alguns vídeos para que vocês tenham domínio sobre isso. Surgiu qualquer dúvida, já sabe, né? Procura a tutoria que nós vamos auxiliar da melhor forma possível, certo? Então, sem delongas, vamos aos nossos slides. Bom, então, temos aqui agora já as nossas questões. Então, vamos pegar uma por uma e vamos discutir todos os detalhes delas e tentar construir todas as etapas das respostas. Bom, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu mudar de cor aqui que já vi que já não ficou tão bom dessa cor. Vamos começar aqui, ó. Na construção da ferrovia de 1.284 quilômetros, que ligará Maracaju, principal produtor de grãos de Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá, PR, serão utilizados trilhos de 6 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius. Para que a dilatação desses trilhos não danifique a ferrovia em dias quentes, é necessário que os trilhos sejam montados com uma certa distância entre eles. Perfeito. Por quê? Porque eles dilatam. Considerando que a temperatura máxima atingida pelos trilhos no dia mais quente já registrada seja de 60 graus Celsius, e que nessa temperatura os trilhos encostem um no outro, quantos trilhos de aço cujo coeficiente de dilatação linear seja 1,25 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 são necessários para construir os dois carris paralelos dessa rodovia? Olha só que legal, muita informação, mas informações suficientes para que a gente consiga resolver todas as etapas da questão. Primeira sugestão que eu peço para vocês: organize as informações. O que o enunciado passou? Eles precisam construir 1.284 quilômetros. Quais são as informações? Cada trilho tem um comprimento inicial de 6 metros a uma temperatura de 20 graus Celsius. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Para que a dilatação não danifique, beleza, tá. Considerando que a temperatura final seja de 60 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear alfa vale 1,25 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, são necessários para construir os dois carrinhos quantos trilhos? Então, a minha pergunta principal é sobre os trilhos. Tá? Então, existe um espaçamento entre eles e eles vão dilatar. Se existe essa dilatação, eu consigo desconsiderar isso da medida do meu comprimento. Ou melhor, conforme ele vai ter esse espaço, eu preciso ter esses espacinhos. Então, eu preciso saber quantos trilhos eu vou precisar. Inicialmente, nós vamos precisar descobrir o quê? Se a temperatura desse trilho aumenta, esse trilho vai sofrer de uma dilatação. Ele vai receber uma dilatação, só que assim, os 6 metros em relação ao comprimento é insignificante. Então, nós consideramos o comprimento dele, descartamos, nós vamos considerar apenas a dilatação sofrida no comprimento. Isso é chamado de dilatação linear, ou seja, a variação do comprimento dele vai depender do quê? Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, isso é do material, e a variação de temperatura. Tá, então, vamos lá. A variação do comprimento foi comprimento inicial 6 metros, coeficiente de dilatação 1,25 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura, que é temperatura final, 60 menos temperatura inicial, que é 20. Ou seja, a variação do comprimento será de 6 vezes 1,25 vezes 10 a menos 5 vezes 40. Então, eu vou fazer assim com vocês, ó, variação do comprimento. 1,25 vezes 40. Então, eu vou fazer 1,25 vezes 4 e multiplico por 10. Então, 1,25, 2,5. 2,5 com 2,5 dá 5. Então, 1,25 vezes 40 dá 50. 50 vezes 6 eu tenho 300. E o 10 a menos 5 eu mantenho. Agora eu só vou organizar esse valor para decimal. Isso quer dizer que a minha vírgula aqui ela vai voltar
cinco casas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então aqui eu coloco zero, zero, zero. Ou seja, a minha variação do comprimento foi de 0,003. Como o comprimento inicial está em metros, a variação do comprimento também será dado em metros. Isso foi o que variou o comprimento. Mas não é bem essa a pergunta ainda. Por quê? Se ele vai variar o máximo desse, eu preciso fazer o que agora? Eu vou considerar isso em cada trilho. Ou seja, eu vou descobrir qual é o comprimento final de cada trilho. Então, eu tenho aqui, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o quanto variou o comprimento. Tá? Então, o comprimento final de cada trilho máximo a 60 graus será de 6 metros mais 0,003 metros. Então, o comprimento final de cada trilho pode chegar a 6,003 metros. Beleza, agora eu já estou considerando o quanto cada trilho pode ter. Só que ele disse o seguinte: a rodovia ela tem 1.284 quilômetros. Eu preciso colocar trilhos, um espaçamento de 6,03 metros. Quantos desses eu vou precisar? Então, primeiro passo, ó, aqui está em metro, e aqui o comprimento total que eu tenho, o comprimento total que eu tenho da minha rodovia, essa distância está em quilômetros. Então, eu vou transformar essa distância para metros. Então, nós teremos um total de 1.284 quilômetros. Para eu transformar em metros, eu multiplico ele por 1.000. Agora, é esse o valor que eu tenho. 1.284.000 metros. Beleza, mas a pergunta é o quê? Qual será o número de trilhos? Só que detalhe, em dois carris paralelos. Como que eu posso fazer para encontrar isso? Então eu tenho que fazer o quê, ó? Duas vezes essa distância, 1.284.000 metros, dividido por quem? Pelo comprimento final que nós temos de cada trilho a 60 graus Celsius. Assim, nós vamos conseguir descobrir qual é a quantidade de trilhos que nós vamos precisar. Então, ó, o número de trilhos que nós teremos será de 2 vezes 1.284.000 dividido por 6,003. Tá? Que é de cada um. Ou seja, se nós fizermos essa multiplicação e depois dividir por 2, nós chegaremos em 427.786 trilhos. Tá? Então, resposta correta, ela se encontra aqui, 400.786. Resposta correta, letra C. Tudo bem? Então, é uma questão que contempla o comprimento final ao sofrer uma dilatação, tá? Lembre-se, esses materiais, eles podem sofrer uma dilatação ou uma contração térmica, tá? Então, é bem importante que você identifique. No caso, de novo, eu tenho um trilho. Esse trilho, ele tem comprimento, mas ele tem também uma largura, uma espessura. Mas o valor que eu tenho é muito pequeno. Então, nós desconsideramos e consideramos apenas a medida do comprimento. Por isso que nós fazemos a dilatação linear. Tudo bem? Opa, isso aqui não é uma vírgula, isso aqui é só um ponto para posicionar. Beleza? Qualquer dúvida, manda uma tutoria que nós vamos te auxiliar da melhor forma possível. Próxima questão, então. Essa é uma questão que eu gosto e deixo para vocês depois um desafio sobre essa questão. Vamos lá. Um estudante resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40 graus Celsius, 40 graus na escala Celsius, corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. Olha que questão legal. Então ele já está dizendo aqui, ó, uma variação na escala X, não, opa, perdão, uma variação de 40 graus na escala Celsius. Então, variação na escala Celsius de 40 graus, então vezes 40 graus, é igual, corresponde a uma variação de 60 graus na escala Fahrenheit. Então, variação na Fahrenheit de 60 graus. Essa é a primeira informação que nós temos. Cuide, pessoal, com essas informações a respeito de variação. Quando nós fazemos as conversões, tem aquele detalhe bem interessante, né? Ó.
Qual é o fator de conversão? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Isso é para fazer uma conversão de temperatura. Mas pode surgir em qualquer questão aquele termo. Ah, variou a temperatura de 5 graus na escala Celsius, quanto varia na escala Kelvin? Veja, na escala Celsius, o ponto de fusão é de 0 e de ebulição 100. Na escala Kelvin, o ponto de fusão é 272, 273 e no ponto de ebulição é 373. Ambos eu tenho 100 partes. Já na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o ponto de ebulição 212. Eu tenho 180 partes. Então, o que varia na escala Celsius e Kelvin são proporcionais. Já na escala Fahrenheit, eu tenho 1,8 vezes a cada variação de temperatura. Então, por isso, nós fazemos o seguinte, ó. A variação na escala Celsius é em 5, a variação na escala Fahrenheit é em 9 e a variação em Kelvin também é em 5. Tá? Isso se eu pegar esse 180 e o 100 e simplificar por 20. Tá? Então, cuide, porque conversão de temperatura é diferente de variação de temperatura. Então, o enunciado está dizendo, ó, um estudante resolveu construir uma escala termométrica X, observou que a variação na escala, uma variação de 40 graus na escala Celsius. Então, 40 graus de variação na escala Celsius corresponde, então é igual a uma variação de 60 graus na escala X. Opa, escala X, professor. Aí ele diz o seguinte, ó, sabendo que 20x corresponde ao ponto de fusão da água, ou seja, se é o ponto de fusão da água, eu já sei que é 0 graus Celsius. É correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual. Então, eu já sei que o ponto de fusão é 20, zero. Então, nós precisamos encontrar um fator que me determine qual é esse ponto de fusão. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer uma organização no meu sistema aqui, ó. Eu vou descobrir quanto vale essa variação na escala X da variação na escala Celsius. Então, eu vou isolar aqui, ó, a variação na escala Celsius, tá? A variação de quem? Da temperatura na escala Celsius será a variação na escala x vezes 60, o 40 que está multiplicando vem dividindo. Então, eu tenho uma variação na escala Celsius. Então, a variação na escala Celsius será o quê? 6 dividido por 4, 1,5 na escala x. Tudo bem? Então, isso aqui é a variação da temperatura na escala Celsius, equivale a 1,5 da variação da temperatura na escala x. Agora, eu vou pegar uma outra informação que nós precisamos identificar. Se eu parar para analisar aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, o ponto de ebulição da água na escala Celsius, ela varia de quanto a quanto? De 0 a 100. Então, a diferença que eu tenho, a variação, será do quê? 100 menos 0, que me gera uma variação de 100 graus, certo? Variação de 100 graus. Agora eu preciso identificar quanto que é essa variação em relação ao meu valor de Tx. Então basta eu fazer o quê? Substituir. Se eu sei que cada grau Celsius é 1,5 de x, 1,5 vezes 100, nós teremos uma variação de 150, tá? 150. Variação de 150 na escala X. Tudo bem? Então, ó, a cada 100 Celsius, a cada 1 Celsius eu tenho 1,5 na X. Se variou 100 graus na escala Celsius, vai variar 150 na escala X, de variação. O ponto de fusão é 20x, então ele começa no 20x, só que ele vai variar mais 150. Tudo bem? Vai variar mais 150. Tá? Então ele não vai terminar no 150. Variou 100 na escala Celsius, então vai variar 150 na escala X. Então basta eu somar agora. A variação, o ponto, perdão, de ebulição que nós temos, 150 mais 20, nós teremos uma temperatura de 170x. Então, resposta correta, letra C. Tudo bem? Espero que fique claro para vocês. Caso você tenha dúvida, manda uma tutoria. Mas eu quero perguntar para vocês um detalhe. Ó, quando nós pegamos as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, existe uma temperatura, tá? Então aqui eu tenho ponto de fusão da água 0 graus Celsius, ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit,
32 é o ponto de fusão e 212 é o ponto de ebulição. Na escala Kelvin, 273 é o ponto de fusão e 373 é o ponto de ebulição da água. Na escala Kelvin, perdão, na escala Fahrenheit e na escala Celsius, existe um valor numérico que é o mesmo para os dois. Então, eu deixei isso para você de desafio. Qual é o mesmo valor numérico que é na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Tudo bem? Sabendo que a cada Celsius varia 1,8 Fahrenheit. Deixo para você esse desafio. Bom, próxima questão que nós temos. Agora já começa a ficar mais fácil a nossa interpretação. Vamos lá. Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451 de Ray, identifica que um dos personagens na obra menciona que 451 graus Fahrenheit corresponde à temperatura em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é o Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pela personagem na obra corresponde a aproximadamente. Então aqui eu quero só quanto é 451 graus Fahrenheit em graus Celsius. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Então, essa é o fator que eu gosto. Professor, eu prefiro simplificar por 5 isso, deixar C é igual a F menos 32 sobre 1,8. Posso? Pode. Procure sempre o mais fácil para você. Então, o que que eu vou fazer aqui? Substituir, ó. C sobre 5 é igual. Quanto a temperatura em Fahrenheit? 451 menos 32 dividido por 9. Então, Celsius sobre 5 é igual. 451 menos 32, 419 dividido por 9. Regrinha de 3 valores conhecidos e uma incógnita. Então, nós teremos aqui 9 vezes C é igual a 419 vezes 5. 9 está multiplicando, vai dividindo. 419 vezes 5 dá 2.095. 2.095 dividido por 9 me gera um valor aproximado de 232,7 graus Celsius. Resposta correta, letra D. Simples, fácil e objetivo. Mais uma vez, está com dúvida? Manda uma tutoria. Próxima questão. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Então, isso aqui, ó, já vai ter uma próxima pergunta que vocês vão responder. Admita que a uma altitude de 9.000 metros, a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Com o manômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido será de quanto é 70 graus Celsius em Fahrenheit? Então você pode fazer aqui, ó. Eu posso fazer passo a passo. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Qual é a temperatura em Celsius? 70 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Se você quiser, você pode simplificar, ó. Quanto é 70 dividido por 5? Faz, multiplica por 9 e soma 32. É tranquilo. Eu gosto de fazer passo a passo, multiplica cruzado. Só que ao multiplicar cruzado, lembre que o 5 está multiplicando o F e o menos 32. Então fica 5 que multiplica F menos 32 é igual a 70 vezes 9. Faz a distributiva, 5F menos 32 vezes 5, 160, é igual a 9 vezes 7, 630. Então 5F é igual a 630 mais 160. Então agora o 5 está multiplicando, vai dividindo. 630 mais 160, nós temos 790 dividido por 5, chegamos em 158 graus Fahrenheit. Resposta correta, letra D. Tudo bem? Bom, agora chegamos àquelas questões que nós devemos cuidar com todos os detalhes e fazer passo a passo. Bom, vamos lá então. O primeiro detalhe diz: o conceito de calor refere-se à energia transferida espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A temperatura que, por sua vez, é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo em relação aos fenômenos relacionados a essas duas grandezas, assinale o que for correto. 1. O valor igual a menos 323 na escala Kelvin corresponde à temperatura de menos 50 graus Celsius. Não vou nem entrar. O zero absoluto está na escala Kelvin, então não temos temperatura Kelvin negativa. Então, a primeira eu já posso considerar que ela está errada. 2. Misturam-se 200 gramas de alumínio a 80 graus Celsius em 150 gramas de água a 40 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do alumínio e da água, respectivamente, são iguais a 0,2 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius, podemos afirmar que a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura é um valor contido entre 23 e 25 graus Celsius. Precisamos fazer o passo a passo, tá? Então,
Trata-se de um princípio de igualdade de troca de calor. Mas antes, vamos anotar as informações. Ó. Misturam-se 200 gramas de alumínio. Então, massa do alumínio, 200 gramas. De alumínio a temperatura do alumínio inicial, perdão, temperatura inicial do alumínio é de 80 graus Celsius. Em massa da água igual a 150 gramas, a uma temperatura inicial da água de 40 graus Celsius. Aí ele diz, sendo o calor específico do alumínio, então Czinho, calor específico do alumínio igual 0,2 calorias por grama grau Celsius, e o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O que que acontece? Trata-se de um princípio de igualdade de troca de calor. A quantidade de calor que o alumínio vai ceder, mais a quantidade de calor que a água vai receber, me gera uma igualdade. Ou seja, é zero. Tá? Se um corpo cede energia, o outro recebe a mesma quantidade. Tá? Em busca do equilíbrio térmico. Então, aqui nós entramos naquela relação do que macete. Então, quantidade de calor do alumínio. Então, eu tenho aqui, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura do alumínio. Mais o mesmo com a água. Massa, calor específico, variação de temperatura da água igual a zero. Só que eu preciso lembrar que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, né? Então, eu vou fazer isso agora bem passo a passo, ó. No caso do alumínio, massa, eu tenho 200 vezes calor específico do alumínio, 80 vezes, agora, abre parênteses, temperatura final, eu não tenho, menos temperatura inicial do alumínio, 80, perdão, opa, temperatura inicial do alumínio é, ih, confundi tudo aqui. Vamos organizar aqui. Ó, esse negócio de deixar tudo separado pode ser problema. Então vamos lá. Massa do alumínio, 200, ok. Calor específico do alumínio, tá aqui, ó, 0,2. Variação de temperatura, temperatura final, que eu preciso saber, menos temperatura inicial, que é 80. Aí sim. Mais quantidade de calor da água, no caso ela recebeu. Então eu tenho massa da água, 150 gramas, ok, vezes calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes variação de temperatura final, menos a inicial, que é 40. Então a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida é igual a zero. Então eu vou fazer aqui, ó, 200 vezes 0,2 dá 40. 40 vezes TF, 40 TF. 40 vezes menos 80. 8 vezes 4, 8, 16, menos 3.200. Mais 150 vezes 1, 150. 150 vezes TF, 150 TF. E 150 vezes menos 40. Então, 15 vezes 4, 30 vai dar 60, com mais dois zeros. Menos 6.000 é igual a zero. Então, vou juntar TF com TF. 190 TF igual. Devo 3.200, devo 6.000, passa para o outro lado positivo, 9.200. 190 está multiplicando, passa dividindo. 9.200 dividido por 200 dá algo, 190, perdão, aproximadamente 48,4 graus Celsius. Ou seja, aqui ele está dizendo que é entre 23,5 e 25. Logo, ela também está errada. Próximo. Em escalas de temperatura utilizadas atualmente são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Perfeito, são as principais. Dessas, apenas a escala Kelvin é classificada como escala absoluta, pois atribui o valor zero à temperatura conhecida como zero absoluto. Perfeito. Depois, segundo a lei geral dos gases, numa transformação isotérmica, as grandezas, pressão e volume de um gás ideal tornam-se inversamente proporcionais. Também está correto, basta você lembrar dos pivetes. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Como a temperatura é constante, eu posso cortar. Quando eu tenho um produto, eu tenho uma proporcionalidade inversa. Então, sim, elas estão corretas. Como resposta, 4 e 8
4 mais 8, a minha resposta da somatória é 12. E vamos para mais uma, a nossa última questão. Analise as seguintes proposições no contexto dos fenômenos relacionados ao calor e assinale que for correto. Dados: coeficiente de dilatação do ferro linear 12 vezes 10 a menos 6 e do alumínio 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 1. A variação de 1 grau na escala Celsius de temperatura equivale à mesma variação na escala Kelvin. Celsius e Kelvin, sem partes, perfeito. Correto. 2. A temperatura de ebulição da água não depende da pressão a que ela está sujeita. Sim, depende, tá? Se Por isso que a gente tem panela de pressão. Então, eu não vou nem justificar isso, tá? Se eu diminuir a pressão, também diminui a temperatura, tá? Então, essa está errada. Questão 4. Se a pressão for mantida constante, a temperatura de uma certa quantidade de gelo não varia quando estiver derretendo. E aí? E aí? Essa também é uma afirmação verdadeira. Com pressão constante, a temperatura se mantém estável durante todo o processo. Tudo bem? Vamos lá para a questão de número 8. Dado que o coeficiente de condutibilidade térmica do ferro é 5 vezes menor que o do cobre, o ferro pode ser considerado melhor condutor? Não, óbvio que não, né? Então a gente já pode excluir essa questão. E por fim, uma chapa de ferro contém um orifício circular, uma chapa de ferro, a qual se ajusta perfeitamente um pino de alumínio quando ambos estão a 200 graus Celsius. Haverá uma folga entre o pino e o orifício quando ambos estiverem a uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí, haverá uma folga? Sim ou não? É só a gente identificar aqui, ó. Quem sofre maior variação do comprimento? O alumínio, certo? Então, o alumínio ele vai contrair mais do que a chapa de ferro. Se ele vai contrair mais, quando voltar à temperatura de 20 graus Celsius, sim, vai existir aí uma folga. Então, a resposta 16 também está correta. 1 mais 4, 5. 5 mais 16, somatória total, 21. Queridos, esse é mais um exercício. Vou parar aqui a minha tela. Pronto. Então, é mais uma sequência. Vou aqui até o exercício 6, volto em seguida com mais alguns exercícios para que vocês tenham o desenvolvimento total. Surgiu dúvidas? Surgiu pergunta? Manda uma tutoria que nós vamos procurar o melhor caminho para auxiliá-los. Bons estudos e conte conosco.